Glória a Deus, a paz de Deus, igreja, amém? Glória a Deus, eu estou alegre de estar hoje aqui com o Senhor Jesus. Você também está feliz com Jesus? Glória a Deus, como é bom. Nós sabemos que temos um Deus que nos amou de tal maneira que deu seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia, livro de Salmos. Aleluia. Salmo de número 107. Salmos 107, você que também está no seu lar, você pode agora pegar a sua Bíblia, estar ligado com o Senhor e ouvir Deus continuar falando com você. Salmo 107, o versículo 6, diz assim: Então, todos acharam, amém? Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de todas as suas tribulações. Versículo 13. Então, na sua grande aflição, clamaram ao Senhor, Ele os livrou de todas as suas tribulações. Versículo 19. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de todas as suas aflições. Versículo 28. Então, em meio ao seu desespero, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de todas as suas tribulações. Amém? Glória a Deus. Tantas vezes no mesmo salmo, nós podemos ver a voz de Deus falando. Alguém clamou e o Senhor livrou. Alguém orou, alguém clamou, alguém chamou por Jesus e as tribulações cessaram. Se nós lemos todo o salmo, o Senhor está falando do povo de Israel, que muitas vezes passou pela fome, pela sede, e o Senhor, quando eles clamaram, os livrou. Eu creio que nessa noite, o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor fez você assistir esse culto, para que você entenda que quando você clama ao Senhor, o Senhor te livra de todas as suas aflições. E às vezes no meio da nossa tribulação e no meio da nossa aflição, a gente se esquece disso. É natural e é normal, muitas vezes a gente diante de uma aflição, ao invés de clamar, nós paramos e pensamos no que nós podemos fazer. Senhor, o que eu posso fazer? Como eu vou agir? Isso quando a gente consegue pensar diante de uma tribulação e de uma aflição. O Senhor nos chama a clamar. Toda vez que nós estamos diante de tribulações e aflições, não é se desesperar, não é deixar o medo tomar conta, não é deixar os pensamentos ruins tomarem conta. O que nós temos que fazer é clamar ao Deus que nos livra. Como nós dependemos de Deus, igreja? Quando a gente lê um versículo desse, a gente entende totalmente a nossa dependência de Deus. Porque muitas vezes, diante de aflições e de tribulações, nós não podemos fazer nada a não ser clamar ao Senhor. Às vezes, diante de situações que vêm contra nós, eu creio que todo servo de Deus, toda serva de Deus, já se deparou com um momento de angústia, de aflição. E ali a gente reconhece, Senhor, se o Senhor não intervir nessa situação, o que eu vou fazer? Senhor, diante disso que está diante de mim, diante desse desafio, diante dessa situação, diante dessa adversidade, diante dessa enfermidade, diante dessa porta aberta, dessa porta fechada, o que eu posso fazer? Clamar ao Senhor. A gente reconhece que a gente depende totalmente de Deus. Hoje eu estava conversando com meu pai no telefone, e ele estava me dizendo algo que ficou gravado no meu coração. E ele me disse assim: você vê que países inteiros se armaram, prepararam exércitos, prepararam grandes armas, mas se depararam com algo que eles nada podem fazer. A gente se deparou com algo que nada nós podemos fazer. E ele falou ali para mim: olha como a gente precisa se voltar para o Senhor. Olha como diante de situações que vêm sobre nós, às vezes são
muitas vezes, brechas que nós mesmos damos e deixamos vir sobre nós medo e deixamos vir sobre nós pensamentos contrários. E aí nós olhamos para a palavra em um versículo tão simples. Então clamaram ao Senhor, o Senhor os livrou de todas as suas aflições. E aí a gente se lembra de como é poderoso aquele momento que a gente para tudo e a gente dobra os nossos joelhos e a gente fala com o Deus que nos livra. A gente lembra de como é bom aquele momento que a gente fala com o Senhor e a gente diz: Senhor, nada eu posso fazer, mas o Senhor tudo pode fazer. Quando a gente se lembra do poder do Deus que ouve a nossa oração, e ali a gente pensa: por que diante de situações assim eu ainda não parei para orar? Por que diante de situações que vieram para me trazer medo, eu não parei para orar e para clamar ao Senhor? O Senhor nos desperta, igreja, a orarmos e clamarmos diante das nossas aflições. E quando eu estava meditando nesse salmo, eu me lembrei de uma mulher na palavra de Deus, que ela passou por um momento de tanta aflição e de tanta angústia. O nome dela é Agar. E nós sabemos que Agar deu um filho a Abraão. Por uma precipitação, uma permissão, ali veio Ismael. E quando a gente olha para a história de Agar, a gente vê Abraão mandando ela embora, despedindo ela e o filho. E quando a gente vê isso, a gente pensa: nossa, como Abraão foi cruel. Como ele pôde fazer isso? Mandar embora a mãe e o filho. E não deu nada. Não ofereceu nada a ela. Uma situação que aquela família estava ali vivendo e que era uma situação que chegou num limite. Chegou num limite onde Sara chega para Abraão e fala: manda a Agar embora. Não foi mais possível ficar ali, ficar bem. E aí quando eu li a palavra do Senhor, você não precisa abrir a sua Bíblia, mas em Gênesis 21, depois você lê, diz assim: contudo, Deus orientou Abraão: não te lastimes por causa da criança e de tua serva. Tudo que Sara te pedir, concede. Porquanto por Isaque é que a tua descendência será considerada perpetuamente. Mas do filho da serva farei também uma grande nação. Então não é que Abraão foi cruel. Não é que Abraão foi ruim e se esqueceu de tudo que Agar poderia ter feito para ele. Ele estava obedecendo uma direção de Deus. E a gente olha e fala: mas como Deus pode mandar Abraão mandar Agar embora e o filho que era dele? Abraão não era mau, não era ruim. Aqui a gente vê mais uma vez Abraão tendo fé. A fé que a gente tanto fala de Abraão. A mesma fé que levou a ele a sair da terra dele, do meio da parentela dele, e ir para um lugar que ele não sabia onde era, porque ele ouviu a voz de um Deus que ele não conhecia. E ele teve aquela fé de obedecer. Essa fé foi necessária aqui também. Porque aí a gente muda a nossa visão e a gente entende. Abraão estava debaixo de uma direção de Deus. Então imagina o coração dele também naquela situação. A gente que é pai, que é mãe, nosso filho sai e fala: eu vou voltar a tal hora, a gente já se preocupa. Imagina o coração de Abraão para despedir o filho. E para mandar Agar embora e para mandar o filho embora. Ele precisou ter fé naquela hora. Igrejas, há situações em que Deus nos coloca que se a gente não confiar plenamente em Deus, a gente fica sem entender. Tem situações que a gente fala: Senhor, por quê? Para quê? Como? E ali o Senhor só pede que a gente confie plenamente nele. Como Abraão confiou a ponto de obedecer uma direção de Deus de mandar o seu filho embora. Só que quando a gente entende a história de Ismael e de Agar, a gente entende que Deus estava empurrando Ismael e Agar. Porque se dependesse deles, eles nunca iam sair da casa de Abraão. E nunca ia ser uma grande nação. Às vezes a gente se acostuma com situações e a gente cria um comodismo de viver aquela situação
Sendo que Deus tem algo muito maior e muito melhor para a gente viver. E às vezes a gente não entende que algumas situações é Deus nos empurrando para viver algo novo. E às vezes a gente acha que é o diabo. E às vezes a gente acha que é inveja. E às vezes a gente acha tanta coisa. E às vezes é tão somente um empurrão de Deus para você viver algo novo. Se Ismael ficasse na casa de Abraão, se Agar ficasse na casa de Abraão, como ele seria uma grande nação? Deus empurrou esses dois. Só que a gente lê a história e a gente já conhece, e para a gente é fácil. Nossa, como ela não acreditou? Mas imagine ela vivendo aquela situação. Abraão chega, despede ela vai para o deserto, acaba a água, acaba o pão. Essa mulher se desespera de uma tal maneira. Se desesperou. Ela deixa o filho dela debaixo de uma árvore. Ela diz: eu não quero nem ver o menino morrer. Olha, igreja, como a gente tem que vigiar com os nossos pensamentos diante da aflição. Se você lê o texto, você não vê Agar falando nada positivo, nada de bom, nada de esperança. Ela só fala: eu vou morrer, meu filho vai morrer, acabou tudo. Me desprezaram, me mandaram embora. Ela não sabia o que Deus tinha para ela. Por isso ela tinha medo. E às vezes quando a gente não entende e não sabe o que Deus tem para nós lá na frente, às vezes cria um medo na gente. E o que o Senhor quer é que a gente dê um passo e confie nele plenamente para viver aquilo que ele tem preparado para nós. Ela chega, ela se desespera, diz que ela deixa o menino, mas aí... E foi se sentar perto dali, à distância de um tiro de arco e flecha, lastimava consigo mesma. Pessoas que vivem lastimando. Lastimava consigo mesma. Não suporto ver morrer o meu menino. Enquanto ela lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. Deus ouviu o grito do menino do céu. Na sua angústia, clamaram ao Senhor. Ele ouviu e livrou de todas as suas tribulações. Nessa passagem, Deus ouviu o grito de um menino. Um grito que chamou a atenção de Deus. Deus olhou para aquele menino. Deus ouviu o grito do menino lá do céu. A voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou. O Senhor está nos encorajando. Agar, por que te afliges? Agar, por que te afliges? Senhor, deve ser porque Abraão me expulsou de casa, eu tenho um filho para criar, eu não tenho casa, eu não tenho família, eu não tenho nada, acabou o pão, acabou a água e eu vou morrer. Tá bom isso para o Senhor ou tem mais? Sabe quando a gente tira aquela lista para orar? Senhor, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, aconteceu isso, aconteceu aquilo, Senhor, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e a gente tira a nossa lista para falar para o Senhor o que aconteceu. E o Senhor somente diz: por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino lá onde tu deixaste. Ergue-te, pois, e levanta também o menino, e segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Porque o seu coração está aflito. Não tenha medo. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, o Senhor o livrou de todas as suas tribulações. Não precisamos ter medo. Porque quando ficamos igual a Agar, lamentando, chorando, e reclamando, e murmurando, é uma brecha que nós damos para o adversário. Agar não sabia, ela não tinha percebido, mas tinha uma fonte do lado dela, e a fonte estava ali o tempo todo. Olha como a aflição, igreja, não deixa a gente enxergar o que Deus tem para nós. A aflição muitas vezes não deixa a gente enxergar aquilo que o Senhor já nos tem dado. Às vezes, diante de uma situação difícil, seja qual for, um problema pequeno, um problema grande, uma situação impossível, às vezes cega a gente de uma tal maneira que a gente não enxerga. E às vezes a solução está ali, na nossa frente.
Às vezes a resposta está ali, na nossa frente. Como é que Agar não enxergou aquela fonte que estava lá? O Senhor está falando conosco, igreja. Ele está preparando uma fonte para nós de bênçãos. Nós não vamos enxergar, nós não vamos ver, nós vamos dar o quê? Só crédito àquilo que os nossos olhos estão vendo? Nós não somos dos que andam por vista, nós somos daqueles que andam pela fé. Pela fé. A fé de confiar que o Senhor nos dá a direção, que nós clamamos e Ele nos livra. Levanta, Agar. Levanta e depois levanta o menino. Igreja, nessa noite o Senhor está nos levantando espiritualmente. E através de nós nos levantarmos espiritualmente, nós vamos levantar a outros também. Agar, levanta. Depois você levanta o menino. E segue para aquilo que eu tenho preparado para você. Esses dias nós estávamos na nossa igreja lá no Olaria. Até comentei com a Perpétua isso. O irmão Roberto, o irmão diácono, o irmão Roberto estava ministrando a palavra. E ele ministrou sobre aquela viúva que ficou com aquela dívida imensa. E ali ela vai até Eliseu e Eliseu fala para ela e acontece aquela grande multiplicação do azeite. Enquanto o Senhor estava usando o servo dele ali no altar, o Senhor falou tão forte comigo aquele dia. Nós temos que estar preparados para aquilo que Deus tem preparado para nós. O Senhor já tinha aquela fonte ali para Agar. O Senhor já tem as nossas bênçãos todas preparadas, mas nós precisamos estar preparados para isso, para receber aquilo que o Senhor tem para nós. O Eliseu falou, vai lá e arruma as vasilhas. Pega as vasilhas, pega os vasos, e ali vai acontecer um milagre. A igreja teve que ter uma preparação para aquele milagre. E nós temos que estar preparados. E como é que a gente está preparado? É murmurando, é lamentando? E olha que Agar viveu esse milagre lamentando e murmurando. Olha a misericórdia de Deus como é grande. Essa mulher não estava falando com Deus. Essa mulher não estava alegrando o coração dela. Ela não estava cheia de esperança. Não. Ela estava lamentando e reclamando. E Deus falou, toma a fonte. Olha a fonte aí do seu lado. A misericórdia de Deus. Imagina se você estiver na posição certa, preparado. Imagina o que é que Deus tem para colocar na sua mão. Se você parar, você consegue pensar o que é que você vai viver nesse próximo ano? Olha quantos livramentos nós vivemos esse ano, igreja. Quantos livramentos o Senhor nos deu esse ano. Você consegue parar por um minuto e imaginar o que Deus tem para você? Você consegue imaginar o que é que Deus vai te conceder? A palavra do Senhor diz que ainda que a gente consiga imaginar aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram e nem subiu ao nosso coração, é o que Deus tem preparado para nós. O Senhor está nos empurrando para vivermos coisas novas. Há situações que vão vir sobre a sua vida e não se desespere. É o Senhor te empurrando para viver alguma coisa nova. No deserto Ele cuidou de Agar. Em todo tempo Deus cuida de você. Por isso você está aqui nessa noite. Por isso você respira. Por isso você tem vida. Porque o Deus, como nós louvamos, com um amor tão ousado, nos amou, nos chamou, nos resgatou, para nós vivermos tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém? Os olhos de Agar se abriram e ela pôde enxergar. Deus está abrindo os nossos olhos para nós enxergarmos que há bênçãos preparadas para nós. E pedirmos para o Senhor, Senhor, nos prepara para viver tudo que o Senhor tem para nós. Amém? Fecha os seus olhos, curva a tua cabeça. Fale com o Espírito Santo. Senhor, nosso Deus e Pai. Senhor, como é que nós podemos te agradecer por um amor tão grande, tão imenso, tão maravilhoso? Como é que nós podemos agradecer a um Deus que olha para nós no momento da nossa aflição e nos livra das tribulações quando nós clamamos? Oh, Senhor Deus,
Eu imagino Agar vivendo depois daquilo que o Senhor tinha para ela. Eu imagino Ismael vivendo aquilo que o Senhor tinha para ele, Pai. Coisas grandes, coisas maravilhosas. Ah, Jesus querido. Ah, eu creio que Ismael olhou e falou, valeu a pena eu passar por aquele deserto, valeu a pena eu sair da casa do meu pai, valeu a pena, ah, Senhor Deus, aquele grito que ele deu, ah, o Senhor ouviu. Pai, quantos estão nessa noite clamando pelo nome do Senhor, porque estão enfermos, porque estão diante de adversidades? Quantos estão agora clamando ao Senhor e colocando algo em tuas mãos? O Senhor ouve o nosso clamor, e quando nós clamamos, o Senhor nos livra de todas as nossas aflições. Por isso nós sempre vamos pedir, fica conosco, Espírito Santo, fica conosco, Espírito de Deus. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus, que o Senhor continue falando ao teu coração. A paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o Bispo Lenilson aqui da Igreja GEDEC. Nós estamos situados aqui na rua Conselheiro Saraiva 26, aqui no Jaguaribe. Queremos agradecer a você, a sua família, que tem nos permitido entrar aí no seu lar através dos cultos online que estamos fazendo. É uma honra para nós podermos compartilhar junto com você esta alegria de levar o Evangelho e saber que do outro lado você aí está se sentindo bem, está sendo aí tocado pelas palavras da ministração, através do louvor. E nós vamos deixar também os nossos contatos aí embaixo. Você que precisa de oração, você que precisa de ajuda espiritual, você que está precisando também de ajuda na obra social. Nós estamos aí, tem os nossos telefones embaixo, você pode ligar para nós. Nós vamos estar indo até você, ajudando, orando. Temos uma equipe de intercessão aqui da igreja e será uma alegria e o nome do Senhor será glorificado, com certeza. Esse é o nosso objetivo, levar as boas novas de Cristo. Um grande abraço e que Deus te abençoe.